Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo à unidade 3 da disciplina de Comunicação e Linguagem. A unidade 3 tem como título Tipologias Textuais. Tipologia textual, o que seria? Tipologia textual é a classificação de um texto de acordo com sua forma, conteúdo e estrutura. Os textos, independente do gênero a qual pertencem, se constituem de características linguísticas, predomínio de determinados tempos e modos verbais. Você percebe que a gente estudou um pouquinho isso na unidade 1, a gente vem trazendo já a partir da unidade 2, o processo de comunicação, e sempre uma interligando a outra, tá bom? Sempre vai ter um pouquinho da em cada unidade. Marcuse afirma que nas escolas, professores e alunos ainda não compreendem claramente as diferenças entre gênero textual e tipologia. Bom, eu trouxe uma tabelinha feita por esse autor e eu vou me atentar somente à última característica que ele colocou, tá bom? Ó, tipos textuais e gêneros textuais. Você percebe que tem a 1 ali, tá? Mas eu vou me atentar a 4, tá? Designações, nos tipos textuais nós temos designações teóricas do tipo narração, argumentação, descrição, injunção e exposição. Você viu que a gente tem alguma coisa parecida aqui com a unidade 1, né? Eu apresentei para vocês a narração e a injunção na unidade 1, e a gente aqui na unidade 3 novamente percebe que elas estão aqui presentes nessa unidade. E os exemplos de gênero, né? Gêneros textuais, que seriam telefonemas, sermão, carta comercial, olha só, carta pessoal, aula expositiva, romance, reunião de condomínio, lista de compras e etc. Tá bom? Bom, o texto descritivo é caracterizado por captar as impressões de forma bem detalhada, desde a cor, dimensões, função, vegetação, sensação e análises físicas e psicológicas. A gente percebe isso bastante em alguns jornais, alguns contos, a gente percebe isso nos textos de Guimarães Rosa, né? Ele apresenta um texto bem detalhado. Os sertões também são textos utilizados nas aplicações de provas de vestibulares, e você percebe que eles trabalham esse tipo de característica, né? Vegetação, sensação, bem detalhado mesmo, bem descritivo. Bom, o texto narrativo, ele caracteriza-se por discorrer um determinado fato através da participação de elementos como narrador, tempo, personagem e lugar. Isso aqui já é um texto mais comum, podemos dizer assim. A gente trabalha desde o primário ali, na faculdade e tudo mais, que existe sempre um narrador, um tempo, um personagem. As literaturas brasileiras, você vê que é bem recorrente, tá? Os vícios de linguagem. Os vícios de linguagem são os desvios de fala que estão fora do padrão gramatical da língua, tá bom? A gente se utiliza muito dela no falar, tá? Mas na comunicação escrita ela não é muito aceita. Por que não, professor? Porque assim, às vezes é utilizada por meio de charges, recursos literários, tá bom? Então, dessa forma e nesse contexto, sim, ela é aceita. Mas numa linguagem mais formal, numa comunicação escrita mais formal, ela não é utilizada, tá bom? E muitas vezes ela é utilizada pelos falantes, vezes por descuido, né? Assim, dependendo muito do ambiente que estamos, a gente deixa um pouco de lado, né, a língua mais formal. Isso acontece muito no meio familiar e de amigos, tá? Ou também por pessoas que não têm o conhecimento da norma culta, não tiveram acesso a uma educação básica ou afins, tá bom? E vou citar aqui para vocês alguns vícios de linguagem, tá? O pleonasmo. O pleonasmo é um vício de linguagem bastante conhecido.
e ele é dividido em dois, vicioso e literário, tá bom? O pleonasmo vicioso é um erro sintático que é repetido não intencionalmente ou pela falta de conhecimento das normas gramaticais. Um desvio que passa despercebido em uma comunicação oral por falantes da língua coloquial ou cotidiana. O famoso exemplo, subir para cima, descer para baixo, tá bom? Às vezes no dia a dia a gente solta um desse e nem percebe, tá? O pleonasmo literário foi falado aqui também no começo, né? Vício de linguagem também, alguns são utilizados como recursos literários ou charges e tudo mais, né? A gente está vendo aqui o pleonasmo literário. Ele também é chamado de intencional, olha só. Vinha oferecer maior complemento poético ao texto e expressividade. Ele é utilizado pelo autor como recurso semântico e estilístico. Um exemplo muito prático e fácil é o autor Guimarães Rosa. Grandes Sertões Veredas, um grande livro da literatura brasileira, é repleto desse tipo de vício de linguagem, podemos dizer assim. Mas, por exemplo, ele foi utilizado para fins literários, tá bom? Não, ele escreveu errado, ele não sabia. Por ele ter um conhecimento maior da norma culta, ele se utilizou desse meio e criou uma das maiores obras da literatura brasileira, tá bom? Recomendo vocês lerem. O eco. O eco para a Rita 2020, ela apresenta que equivale a um vício sonoro provocado pela repetição desagradável de vocábulos com terminações iguais ou semelhantes. Embora possa ser empregado como recurso estilístico, muito comum em textos diversos, o eco é considerado em vícios de linguagem. A gente percebe, eu deixei no roteiro para vocês alguns exemplos, a gente percebe que tanto o eco, tanto como o pleonasmo literário, eles são utilizados também por recursos literários. Existem vícios de linguagem, como esses dois aqui, eu coloquei mais alguns no roteiro, que se utilizam desses vícios de linguagem para recursos literários, tá bom? Não é que está errado ou que o autor colocou muito, não. Sempre tem uma explicação, tá bom? Variação linguística. Devido a essa mistura de raças e povos que existem no Brasil, a gente é rico em cultura e sotaques diferentes, né? A gente tem o exemplo aqui da própria capital de Porto Velho, que tem gente do Nordeste, do Sul. Rondônia é um estado totalmente diferente, por tratar de pessoas do Brasil inteiro morando aqui, tá bom? E é rico nessas culturas e sotaques. Para Marcos Bagno, um linguista bem famoso do Brasil, a variação linguística se manifesta desde o nível mais elevado e coletivo até o nível mais baixo, tá bom, da sociedade. E é basicamente estudado 3 tipos de variação linguística, que são elas: variação histórica, geográfica e social. Variação histórica. Bom, a variação histórica é o conjunto de mudanças que acontecem com o passar do tempo, né, com a língua. A gente não fala mais aquele português de Portugal de 1500 anos atrás. A língua se renova, a língua tem adaptações, tá bom? A gente não fala aquele português, aquela língua de Camões, né, dos Lusíadas, e a gente vem cada dia mais percebendo que a língua ela é viva, ela sempre vai se moldando. Há 60 anos atrás, 50 anos atrás, quando minha mãe, minha avó falavam, você percebe que hoje em dia existe uma diferença também, né? A gente tem coisas que elas não entendem, a gente tem que explicar, certo? Por esse motivo, né? A variação histórica. Variação geográfica, que é diferentes regiões em que se fala a mesma língua, apresentam variação no uso dessa língua. Bom, a gente tem pessoas do sul, do nordeste, do norte, do centro-oeste, e dentro desse Brasil gigantesco existem variações, né? A gente tem um português mais chiado, como o meu, que sou de Manaus, e já é parecido com o português do Rio de Janeiro, né? Uma língua do Rio de Janeiro, sotaque, podemos dizer assim. E aqui em Rondônia nós temos mais um sotaque baseado no sotaque do sul, né? Pelo menos ali da região do meio do estado para baixo, né? Região daqui
do meio estado para cima já é mais com um sotaque de amazonense, podemos dizer. Bom, e nós temos a variação social. Ela está relacionada a fatores sociais como etnia, sexo, faixa etária, grau de escolaridade e grupo profissional, tá bom? Você percebe que existem variações, né, no tipo de... na idade, por exemplo, adultos não falam como criança também. Dentro do grupo infantil existe uma comunicação, né? O grau de escolaridade da pessoa, se a pessoa teve acesso à norma culta da língua portuguesa, se o ambiente que ela está inserido fala de acordo com a norma culta. Lógico que não é todo momento que iremos utilizar para falar, correto? O nosso falar se adequa muito ao ambiente que estamos, numa festa de casamento, num ambiente de trabalho, em uma escola, em uma igreja. Então, a gente sempre vai estar se adequando ao nosso ambiente, tá bom? O ambiente que vamos estar. Essa daqui são algumas referências, tá bom? O restante de exemplos, de variações, né? E mais vão estar contendo no roteiro da disciplina, tá bom? Forte abraço. Educação à distância, mudando realidades.